A gente vai direto agora ao Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Mariana Pschit, que ela está em frente ao plenário Ulisses Guimarães e fala mais sobre como deve ser o dia de votações hoje em plenário, outras articulações políticas. Bom dia, Mariana. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos com dois líderes partidários justamente para fazer um balanço desse início da semana, a votação dessas medidas provisórias de ontem, como é que deve ser retomado o plenário hoje, ainda pela manhã. Estamos com o deputado Joaquim Passarinho, que é vice-líder do PSD, ele que é do Pará, um dos estados produtores, né, de mineração, e o deputado Glauber Braga, que é líder do PSOL. Vou começar com o deputado Joaquim Passarinho. Deputado, é possível continuar avançando nessa questão da mineração hoje? O senhor avalia que a MP aprovada ontem foi bem aprovada? Eu acho que não foi o que queriam os estados, que mereciam os estados produtores. Porém, eu acho que foi o fruto do entendimento. Eu acho que um bom acordo é bem melhor do que uma grande briga. Então, eu acho que foi razoável, não foi bom, mas nós precisamos avançar. Como foi falado agora na reportagem, nós ainda temos duas medidas provisórias que falam sobre o assunto, que falam sobre o tema. São temas importantes na criação da agência. E o código que regula a mineração como toda, que é muito atrasado, não adianta nada apenas passar recursos se nós não tivermos esse controle, essa fiscalização em cima do garimpo, em cima da prospecção do ouro, do ferro, enfim. É todo um conjunto, né? Que infelizmente o prazo tão apertado, a gente espera poder cumprir a nossa parte hoje e torcer para que o Senado possa também concluir essa votação até terça-feira. Deputado Glauber Braga, que avaliação o senhor faz dessa votação de ontem? Como é que deve ser a análise do resto das medidas provisórias da mineração? Olha, houve uma chantagem que foi explicitada no plenário da Câmara, numa articulação claramente tocada pelos representantes das mineradoras. Você já tinha um texto construído que estabelecia um valor de 4% de royalties, e aí eles diminuem isso para 3,5%, 350 milhões, que os municípios e estados deixam de arrecadar para investir nas suas atividades, como saúde, educação e principalmente desenvolvimento econômico e sustentabilidade. E esses 350 milhões vão para onde? Vão necessariamente para engordar os caixas das mineradoras. Foi um absurdo que essa chantagem tenha sido estabelecida no plenário, e o próprio presidente da sessão disse que se não votasse os 3,5%, que ele iria encerrar a sessão. Então, são parlamentares votando com a corda no pescoço. Só ainda assim, eles só conseguiram a vitória por uma quantidade pequena de votos, né? Em torno de 10 votos. Por pouco a gente não conseguiu garantir os 4% que eram necessários. Então a gente acha que a Câmara dos Deputados não pode apreciar matérias com resultado já pré-concebido pela mesa diretora, pela presidência da Casa. Os deputados têm que ter liberdade para a sua votação. E a liberdade ontem levaria a uma ampliação do recurso de royalties destinado a estados e municípios. Por isso, a nossa insatisfação com o resultado da votação em plenário. Poderia ter sido melhor ainda para os estados e municípios produtores. Bom, além disso, houve discussão ontem, foi encerrada a discussão no plenário, de um projeto de lei complementar que permite aos municípios manterem dinheiro em cooperativas de crédito nas localidades, nos municípios, né, onde não há bancos oficiais, assim como efetuar operações de crédito com essas cooperativas. Não houve acordo, a discussão foi encerrada, mas não houve acordo para votação, ficou para hoje. O senhor acha que é possível votar isso? Qual a sua opinião sobre esse projeto, deputado? Olha, a gente apresentou ontem um requerimento de retirada de pauta, querendo fazer uma discussão mais ampla sobre a economia brasileira. O governo federal anunciou para esse ano de 2017 o fechamento de centenas de agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A gente não é, a priori, contra as cooperativas de crédito, mas o que está se promovendo? Um processo de substituição? Normalmente o argumento utilizado é o seguinte: quem não tem banco oficial no seu município tem que se deslocar muitos quilômetros para ter acesso a um outro banco, para que o funcionário, por exemplo, de uma prefeitura possa movimentar o seu salário. E com as medidas que estão sendo adotadas pelo governo de fechamento de agências, você vai substituir por cooperativa de crédito? Essa não é a solução, não é a alternativa. Tem que ter ampliação da rede bancária
pública brasileira e não o que está sendo realizado pelo governo, que enfraquecem os bancos públicos para garantir uma reserva de mercado para os bancos privados. E agora, nesse momento, onde não é lucrativo, eles entram com as cooperativas de crédito. Se fosse a regulamentação única e exclusivamente das cooperativas já existentes, a gente poderia ter uma posição favorável. Mas com essa política geral que está sendo tocada pelo governo, repito, de enfraquecimento dos bancos públicos, nos parece temerário votar a matéria sem uma ampla discussão sobre a política geral. Deputado Joaquim Passarinho, sua opinião do seu partido sobre esse projeto? Olha, nós temos essa mesma preocupação. No estado do Pará, por exemplo, nós temos diversas agências do Banco do Brasil sendo fechadas com aquela justificativa de falta de segurança, principalmente, mas nós entendemos que é o momento da gente poder reagir. E somos totalmente a favor das cooperativas de crédito, porque elas acabam chegando com um crédito mais barato para o produtor. Apesar dos bancos oficiais, em tese, deveriam ser banco de desenvolvimento, eles, infelizmente, ao longo dos anos, foram incorporando a lógica do mercado pelo mercado, a lógica dos juros pelo juros, do lucro pelo lucro, e mesmo as agências bancárias existindo nos municípios, onde nós temos cooperativas de crédito, nós conseguimos chegar no produtor com crédito mais barato. Entendemos a preocupação, somos vítimas disso no estado do Pará, com diversas agências, principalmente do Banco do Brasil, sendo fechado, em municípios produtores. Floresta do Araguaia é o município maior produtor de abacaxi do mundo. Tem com a agência do Banco do Brasil fechada. Precisamos trabalhar nisso, porque essas agências também levam o crédito oficial lá no campo, mas nós temos que trabalhar nas duas frentes. Não podemos frear o crescimento dessas cooperativas de crédito, que elas são muito boas para quem está lá na ponta, principalmente para o pequeno produtor. Bom, um assunto do dia hoje também é a reforma da Previdência. Tem um jantar marcado o presidente Michel Temer, com a informação de que convidou cerca de 300 deputados, está na agenda do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para fechar um acordo, tentar botar uma reforma da Previdência mínima, com idade mínima para aposentadoria e talvez uma questão de unificação dos setores público e privado. Deputado Glauber Braga, você acredita que é possível votar isso aqui ainda, esse ano? Não, o governo está com uma campanha mentirosa na televisão, na TV aberta, falando que a reforma da Previdência é para retirada de privilégios. Isso é uma mentira. E eu explicito aqui o porquê que é mentira. Está para ser votado no plenário da Câmara agora, provavelmente no dia de hoje, uma proposta que faz com que dívidas previdenciárias daqueles que são os maiores proprietários de terra do Brasil possam ser renegociadas. Ao mesmo tempo, na proposta original que foi mandada pelo governo e mesmo no relatório apresentado como substitutivo, se impõe dificuldade para que o cidadão tenha acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, que é para quem ganha 1/4 de salário mínimo, tem renda de 1/4 de salário mínimo por pessoa na família, dificuldade sensorial de natureza grave, ou seja, a pessoa está numa situação de miséria e tem deficiência grave, ou por idade. Então você está tirando de quem tem muito pouco ou nada tem, mas ao mesmo tempo você está renegociando dívidas previdenciárias dos maiores proprietários de terra do Brasil. Se fosse para renegociar as dívidas daqueles que fazem parte da agricultura familiar, a nossa posição seria favorável. Mas por que não se apresenta então uma emenda no plenário dizendo que os grandes proprietários não vão poder fazer essa renegociação? Porque o alvo também é, na verdade, atender ao grande. É isso que o governo de Temer está fazendo, retirando de quem tem menos para transferir a quem tem mais. Então a gente vai continuar trabalhando para que essa reforma, que é o desmonte da Previdência Pública brasileira, não seja aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. Todo esforço que a gente puder fazer como partido e como um dos membros da oposição, o pessoal, a sua bancada, vai estar fazendo. Deputado Joaquim Passarinho, seu partido da base do governo, como é que o senhor avalia essa articulação? É possível votar a reforma da Previdência esse ano? Olha, nós entendemos no partido que ela é necessária a votação. Porém, nós temos divergências profundas dentro do partido, eu, inclusive, cabeçando essas divergências, porque achamos que a Previdência ela é injusta ainda, principalmente com o trabalhador rural, trabalhadores do Norte e Nordeste, quando fala de uma taxa de obrigação de 65 anos de aposentadoria, por exemplo, quando fala do benefício continuado. Então, algumas falhas ou muitas falhas no projeto original do governo. Temos mostrado essa preocupação para o governo, através do nosso líder, Marcos Montes, e nessa discussão vamos tentar flexibilizar junto com o governo para que a gente possa trazer essas reformas dentro daquilo, das
padrões que nós achamos o mais aceitável. Temos a convicção que o mais pobre, o mais necessitado não pode pagar esse preço. Principalmente, nós temos uma transição. Pessoas que estão próximas a se aposentar já entram direto numa cascata em cima de uma nova regra. Precisamos da regra de transição, precisamos melhorar muitos pontos para que a gente possa aprovar. Do jeito que está, temos a convicção e a certeza que se colocar no plenário, essa reforma, como ela está, ela não vai passar. Precisamos trabalhar nisso, junto com a oposição, junto com a situação, para que a gente possa trazer para o Brasil a reforma previdenciária que o Brasil precisa. Deputado Joaquim Passarinho, deputado Glauber Braga, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Carol.